a gente aqui é o professor Luiz com a questão do SSA, primeira fase, com o conceito de funções inorgânicas. Dentro das funções inorgânicas, a gente tem as bases, a gente tem os ácidos, a gente tem os sais e óxidos. As bases, elas vão ter como característica, né, pela definição de Arrhenius, o íon oxidrila em solução, né, que vai dar característica à base. Ácido vai ter o íon H+, ou o íon hidrônio, H+, ou o H3+. Os sais são formados a partir de uma reação de neutralização, tá? Reação de neutralização entre um ácido e uma base. Eles são formados por cátion da base e um ânion do ácido. E óxidos são aqueles elementos binários, né? Binário, onde um deles é oxigênio. Então tem essa questão aqui, para a gente relembrar aqui rapidamente as funções inorgânicas. Nessa questão ele diz que um lote de achocolatado foi contaminado por uma substância. Essa substância apresenta um pH maior que 13. E diz também que é um pH bastante alcalino. Ele não precisaria dizer que é alcalino, mas a gente já tem essa informação devido ao pH. Então vamos tentar analisar qual é a substância que vai ter sido causadora dessa contaminação. Para fazer isso, a gente vai relembrar da escala de pH, que é de 0 até 14. Então você tem três valores para memorizar e para responder essa questão, né? Quando o pH é 7, a substância ela é neutra, o meio é neutro. Aí você tem mais dois aí para memorizar. pH maior que 7 é um pH alcalino ou básico, que é justamente o da questão, alcalino ou básico. E um pH menor que 7 é um pH com meio ácido. Então você tem um valor de pH 7, que é um pH neutro, maior que 7 é alcalino, menor que 7 é o pH ácido. A substância ele tem um valor maior que 13, então a gente diz que 13 é um valor extremo. Quanto mais próximo dos extremos das pontas, maior é a alcalinidade, no caso aqui do 13, 14, e no caso da acidez é mais próximo de 0 e 1. Então, substâncias mais próximas das extremidades, ela vai apresentar maior acidez quando estiver próximo de 0, tá? Maior acidez, e mais próximo do 14, mais basicidade, tá? No caso aqui, essa substância é altamente alcalina. Então vamos tentar analisar qual seria a resposta para essa questão. Como ele está falando da substância altamente alcalina, a gente vai procurar de início as bases. São aquelas substâncias que apresentam, pela definição de Arrhenius, a hidroxila. Então as substâncias classificadas como bases, elas têm um pH alcalino. E as substâncias básicas com classificação forte, elas apresentam um alto grau de dissociação. Esse grau de dissociação está relacionado com sua força. Quem são essas bases fortes? São aquelas formadas por metais da família 1A, o caso do sódio, o caso do potássio, e 2A, que é o caso do cálcio, é o caso do bário, a exceção é o magnésio e outros aí. Então você já tem que saber, ou melhor, você relembra, né, que essas bases aqui, esses metais vão formar bases fortes. É o caso do NaOH, é o caso do KOH, é o caso do CaOH. Então essas bases são fortes, então elas poderiam estar dentro do que a questão pede. Um outro detalhe é que na questão ele dá duas substâncias básicas, duas bases. É o alumínio, que não é uma base forte, tá? Ele é formado por um metal que não é da família 1A nem da 2A, então aqui seria uma base fraca. E uma outra questão para você relembrar é a solubilidade dessas bases. Não foi pedido na questão, mas só para a gente relembrar, as bases solúveis são basicamente aquelas da família 1A. Tá? A família 1A a gente tem bases solúveis, é o caso do NaOH, KOH, solúveis em água. E a exceção aqui é o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, mas ela é bastante solúvel. A família 2A é parcialmente solúvel, que é o caso do NaCaOH, né? E entre outros. E as demais bases formadas por metais, elas são insolúveis ou pouco solúveis, tá? Então, os metais alcalinos vão formar bases fortes e bases solúveis.
Tá? Então, para essa questão, a gente tem justamente o NaOH como possível contaminante. Dentro dessas 5 alternativas, ela é a substância mais alcalina que eu tenho. Tá? Então, você também tem que saber que essas outras substâncias podem ser alcalinas, tá? E podem ser ácidas. Tá? Mesmo não sendo um ácido, eu posso ter substâncias que são ácidas ou alcalinas. No caso do cloreto de prata, eu tenho uma substância ácida, né? Uma substância que é um sal ácido. Então aqui ela vai ter uma característica ácida. O carbonato de cálcio é uma substância alcalina também. Ela é formada a partir de um sal com características alcalinas devido ao hidróxido de cálcio, que é formador dessa base. Aqui é uma substância ácida, então não poderia ser a resposta de jeito nenhum. Tá? E o hidróxido de alumínio, que é uma substância alcalina, uma substância básica, né? Mas comparando o hidróxido de alumínio com o hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio é uma substância muito mais alcalina do que o hidróxido de alumínio. Então, tá aqui uma revisão básica, né? Uma revisão das funções inorgânicas para a sua prova do SSA.